Fala pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês aí? Estudando bastante e tal. Vamos lá para a segunda semana. Fazer esses exercícios doidos aí. Vamos lá. Organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Então, vai falar tanto da Europa quanto da conquista da América pelos europeus. Objeto de conhecimento: formação e o funcionamento das monarquias europeias. A lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Então, isso aqui, ó, lógica da centralização política, vai falar sobre a criação dos primeiros países da Europa. No caso, Portugal, Espanha, Inglaterra e França. As habilidades vocês têm que desenvolver aqui, ó, dá uma pegadinha aqui, ó. Opa! Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias, suas principais características com vistas à compreensão das razões da centralização política. Resumindo, vocês têm que saber o que é monarquia, como elas se formaram e como elas se centralizaram, elas conseguiram formar os países. Conteúdos relacionados: pioneirismo português das grandes navegações, as navegações entre os séculos XIV e XVI, a chegada dos europeus na América e o Tratado de Tordesilhas, certo? Então vamos lá estudar a historinha de Portugal. Número 1. A centralização do poder em Portugal se deu a partir da Guerra de Reconquista, que eu vou explicar para vocês o que é. Empreendida contra os muçulmanos que ocupavam a região da Península Ibérica desde o século VIII d.C., no caso. Após a guerra, foi formado o Condado Portucalense, que é essa partezinha aqui onde está Portugal, que estava subordinado ao Reino de Leão. Está aqui, ó. Em 1339, o condado conseguiu sua independência, tornando-se Reino de Portugal. Aí, ó, Reino de Portugal e Lisboa, que é a capital. Primeira monarquia centralizada da Europa. Então eles conseguiram, entre aspas, fazer um país, né? Uma monarquia. Não era mais um reino, é uma monarquia. Então era centralizadinho aqui. Na Península Ibérica, século XIII. Olha pra você ver que imagem boa de resolução. Mas vamos lá. Pergunta, então, ó. Além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o Condado Portucalense e posteriormente o Reino de Portugal? Vamos lá, no começo. O que é Guerra de Reconquista? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui chama Península Ibérica. Tudo isso aqui, ó. No caso, isso aqui são dois países. Essa parte aqui hoje em dia é Portugal, ó, onde eu tô circulando aqui. O resto aqui é Espanha. E aqui começa a França, certo? Então o que acontece aqui, ó? Aqui, ó, essa parte de terra aqui que não tá em cinza, aqui é o norte da África. Os muçulmanos, os islâmicos, eles já estavam ocupando isso aqui fazia muito tempo e avançaram para o norte. Então toda essa parte aqui, ó, era tudo dominação muçulmana, eram os califados que a gente chama. Então eram os muçulmanos que estavam aqui. O que é Guerra de Reconquista? Esses reinos aqui, ó, que estavam aqui em cima, eles começaram a atacar os impérios muçulmanos aqui, certo? Então o que acontecia? Os católicos se uniram com o apoio da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra que está aqui em cima, a França também deu apoio, eles se uniram, formaram os exércitos e começaram a expulsar os islâmicos da Península Ibérica, certo? E com a expulsão dos islâmicos, começaram a se formar alguns reinos. Então, começou a formar Leão, Castela, Aragão, daí começou a formar Algarves, Granada. Então, o que acontece? Eles começaram a formar alguns reinos. E esses reinos deram origem aos países, Espanha e Portugal, certo? Tanto é que a língua da Espanha oficial é o castelhano, por causa de Castela, que era um dos reinos. Eles falam outras línguas? Também falam outras línguas. Na Espanha você tem a região basca, que é aqui, ó, onde tem Navarra, mais ou menos aqui, ó. Pega a partezinha da França, que eles falam uma língua que chama basco. Tem a parte do castelhano, tem a parte da Catalunha. Então o que acontece? Cada região da Espanha tem um espanhol diferente que era vindo desses reinos, que esses outros reinos que foram se formando depois da expulsão dos islâmicos, certo? Então vamos lá.
Quais outros fatores contribuíram para fortalecer o condado portucalense e posteriormente o reino de Portugal? Então, além da expulsão dos islâmicos, as guerras entre Portugal e Castela e Portugal e Leão para se tornar independente. Isso também foi importante. Outra coisa importante foi que Portugal, na época, o reino portucalense, ele fez alguns acordos com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha. Então isso fortaleceu também Portugal. E Portugal também unificou, então criou uma língua só para ser falada na região. Ele já tinha um rei. Então o que acontece? Isso também foram fatores que contribuíram para se formar o reino de Portugal. 2. Consulte seu livro didático da internet, no caso eu, né? Responda as questões a respeito da Revolução de Avis, conflito político bélico ocorrido em 1383 e 1385, que envolveu o reino de Portugal e o reino de Castela. Então aqui ó, Portugal e Castela. Então o que foi esse conflito? Estabeleça a relação entre a morte de Dom Fernando I, rei de Portugal, e a Revolução de Avis. Então o que acontece? Acontece o seguinte, quando se formou Portugal aqui, ó, o primeiro rei foi Dom Fernando I. Só que esse desgramento ele não teve filho, ele teve uma filha, certo? E essa filha casou com o rei de Castela, certo? Então, o que aconteceu? Como ele casou com o rei de Castela, não tinha como Portugal ficar independente, porque a descendente que ia tomar o trono, ela acabou casando com um rapaz lá de Castela. Então o que acontece? Portugal estava sem rei, sem nenhum rei. Por quê? Porque Dom Fernando morreu e a filha dele, que no caso ela chama Beatriz, ela casou com o rei lá de Castela. Então o que acontece? Acontece que a Revolução de Avis foi o quê? Foi tirar o trono da Beatriz, que no caso era a filha do Fernando I, e dar uma espécie de golpe e colocar um rapaz que chama Dom João I no poder. Esse Dom João I, ele era um filho bastardo do rei, era um filho fora do casamento, entendeu? E no caso aqui do Dom Fernando I. Então o que acontece? Ele foi colocado lá para que Castela não tomasse Portugal de volta para ela, porque Castela ainda tinha parte do território ali em Portugal. Então, para que Portugal continuasse sendo um país, eles tiveram que travar uma guerra com Castela e colocar o Dom João I no poder, certo? De que maneira a independência de Portugal estava ameaçado com a morte de Fernando I? Por causa da sucessão. Ele não teve filho, ele teve uma filha. Então o que acontece? E essa filha casou com o rei de Castela. Então o que acontece? Como essa filha ia herdar as terras, que no caso era Portugal, o rei de Castela ia ficar com os dois reinos, tanto de Portugal quanto de Castela. Então isso ameaçava a independência de Portugal. Quais eram os interesses de posicionamento do nobreza e da burguesia frente a essa questão? Então o que acontece? A burguesia, que eram os comerciantes, era o pessoal que tinha grana na época, e a nobreza, que eram os parentes dos reis, né? Eles queriam que Portugal continuasse sendo um país. Eles não queriam que eles fossem dependentes ó, de Castela, eles queriam a terrinha deles, né? Então o que eles fizeram? Eles apoiaram Dom João na Revolução de Avis. Então foi assim, ô Joãozinho, o negócio é o seguinte, brother, a gente tá com você aí e pau na bunda do pessoal de Castela, a gente não quer ficar lá não, meu brother, a gente não quer ser deles não. E tirou lá o Fernandinho primeiro, no caso aqui Dom Fernando I, a filha dele não vai sumir nada não, aquela mulher lá já casou com o cara de lá, então ela é de lá, então vamos ficar com o negócio nosso aqui. Então o que eles fizeram? Apoiaram Dom João. Quais as consequências da Revolução de Avis? As melhores possíveis para Portugal. Por quê? Porque Portugal continuou independente, ele começou a investir na parte da marinha, começou a investir em desenvolvimento comercial,
fizeram vários acordos com a Inglaterra, inclusive Dom Joãozinho casou com a filha do Eduardo III da Inglaterra. Então o que acontece? Portugal se consolidou como um país, primeiro, antes de todos os outros reinados da Europa. Então isso deu uma grande vantagem para Portugal, porque já tinha um país consolidado, já tinha um rei centralizador, que era um rei que decidia as coisas para o país, e era um entreposto comercial. O que quer dizer isso? O país ele ficava na ponta da Europa, então vários produtos chegavam por ali. Então se tornou um país próspero, começou a desenvolver bastante. E a imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota, embate entre forças militares dos reinos de Portugal e Castela, ocorrido em agosto de 1385. Descreva os quais interesses envolvidos na disputa. Pergunta está falando a mesma coisa. Então vamos lá. De um lado de Castela, eles queriam unificar Portugal a Castela. Do lado de Portugal, eles queriam que Portugal continuasse um país independente, com o rei Dom João I. Então, recapitulando. Portugal queria o Dom João I no poder e pau na bunda da Castela. Castela, como a rainha, que era a herdeira do trono lá, do Fernando I, casou com o rei de Castela, eles queriam dominar Portugal também. Então, os interesses dessa disputa é que cada um queria unificar o território. No caso de Castela, queria pegar Portugal para eles. E Portugal queria se emancipar, queria o reino dele só. Então, queria se tornar como se fosse um país com o rei Dom João I. Tem nem espacinho para vocês fazerem aqui, ó. Faz no cantinho aí, ó. Faz aqui, ó, onde eu tô pegando aqui, ó. F. A imagem abaixo representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipina. Olha que nome bonito, Filipina. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento de interesse posicionista do rei de Portugal? Bom, a Inglaterra na época também era uma potência, era um país assim que também investia muito na marinha, etc. E qual que é a importância de um casamento entre rei e uma princesa? É que estreita os interesses comerciais, os interesses econômicos. Então, Portugal, a partir de então, ele estava estabelecendo que tinham acordos com a Inglaterra. Então isso era comum na época, por exemplo, uma filha de um rei casar com um rei de outro país, para estreitar as relações entre esses países. Então melhora as relações quando você tem uns casamentos arranjados desses. Aí tem espacinho para vocês escrever aqui. 3. Logo após sua formação, o Estado português adotou uma política expansionista muito forte e saiu na frente em relação ao estabelecimento de rotas marítimas para a África, a Ásia e mais tarde para a América. Levando em consideração todos os aprendizados adquiridos e observados, o mapa abaixo liste, faltou uma vírgula aqui. Liste, depois de verbo não tem, foi mal. Liste 4 motivos que tenham impulsionado Portugal a ser o primeiro estado centralizado da Europa a se lançar as grandes navegações. Então o que acontece? Como Portugal já era um país independente, ele começou a ter interesses próprios. Ele não precisava mais gastar tempo e dinheiro com disputa territorial. Vamos travar uma guerra ali. O território não está bom ainda. Então, o que acontece? Portugal já tinha seu país consolidado. E já tinha um rei. E estava na pontinha da Europa aqui, estava de frente para o mar. Então, o que acontece? Eles faziam o quê? Eles começaram a criar rotas comerciais aqui pela África e posteriormente chegar às Índias. Por que eles queriam chegar às Índias pelo mar? Primeiro que os navios já carregavam bastante, peso, né? Eram mais fáceis de levar. Apesar que ir e voltar aqui, demora mais de um ano, certo? De travessia. Só que quando eles voltavam ricos, porque eles traziam as especiarias da Índia, que eram comercializadas a peso de ouro na Europa. Mas por que eles foram pelo mar e não foram pela terra aqui, que é mais fácil? Então, essa partezinha aqui é uma parte de conflito, porque aqui, os turcos otomanos, eles tomaram essa partezinha aqui, e era a parte da travessia deles, né? Então, o que acontece? Eles começaram a cobrar impostos, eles taxavam os produtos que passavam aqui. E isso encareceu muito esse comércio por terra. Então, qual que foi a saída?
A saída foi contornar a África até chegar à Índia, ou se não, navegar para oeste até dar a volta na Terra e chegar na Índia, certo? Então, com isso, os portugueses foram os primeiros a começar a navegar, porque era a única saída que eles tinham para aumentar esse comércio. E esse fator fez com que o país prosperasse tanto, ficasse bem rico, porque ele descobriu novas terras, no caso aqui o Brasil, né? O Cristóvão Colombo também descobriu aqui a parte da América, daí o Américo Vespúcio veio e confirmou que era um novo continente. E com isso eles conseguiram trazer várias riquezas a Portugal, ouro, prata, especiarias, etc. E também escravos, né? Porque eles faziam vários portos aqui na África e também plantavam cana. Então eles diversificaram muito a economia deles e se tornaram um país muito importante na época. Certinho? Daí seu espacinho gostoso para vocês responder aqui. Espero ter ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, é só dar um grito. É isso aí, valeu, boa semana para todos e bons estudos.